Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo bem. Eu sou o André Godoy, este aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 27 de janeiro de 25. Boa semana aí pra você. Bom, como você viu aí pelo título, vamos falar sobre detalhes desconhecidos da tal crise da Previdência. Eu estou fazendo este vídeo por sugestão do Daniel. Obrigado, viu, Daniel? Ele mandou uma mensagem aqui perguntando sobre o futuro do INSS, né? Ele diz que, segundo o Renato 38, quem hoje tem de 40 anos para baixo não vai ter aposentadoria, porque o sistema vai colapsar, etc. Né? Aí a última pergunta do Daniel é assim: será que isso seria o início do fim do sistema de bem-estar social? Então vamos lá. Bom, vamos começar pela pergunta do Daniel: é o início do fim do sistema de bem-estar social? Olha, Daniel, sim e não. Porque o sistema de bem-estar social, ele é como... Sabe aqueles filmes do menininho que é o anticristo, que você dá 500 tiros, ele morre, mas não morre? Né? Na cena seguinte ele tá bem de novo? Então, isso é o sistema de bem-estar social. O sistema de bem-estar social já colapsou 1 milhão de vezes ao longo da história dele. Só que não adianta, ele sempre volta. Por quê? Porque o Estado tem um dinheiro infinito. Sempre o Estado vai ter condições, recursos, meios, né? Vai poder aliciar idiotas e canalhas, enfim, para que seja possível reviver o estado de bem-estar social, tentar de novo. É a mesma história do socialismo, né? Não deu certo porque não era, porque a gente não tinha feito direito. Então vamos fazer direitinho que agora vai. Então eu não tenho esperança de que isso será o fim do estado de bem-estar social. Ele pode até colapsar agora, mas eu aposto com você que em questão de 1, 2, 5, 10 anos, os caras vão voltar com a proposta de novo e o povo vai abraçar de novo. Porque, é bom, né? Porque, é uma boa ideia, afinal de contas, enfim. Então, não tenha esperanças nesse sentido. Para dar o contexto do que realmente está acontecendo com a tal da Previdência, bom, eu não sei se esse número que o Renato passou, né, 40 anos, eu não sei se isso é um número crível, né? Se você tem abaixo de 40 anos, você não vai se aposentar. Sei lá, não sei. Eu não sei nem como é que faz essa conta, para falar bem a verdade. Eu não sei. Acho que isso envolveria tantas informações que eu nem sei se os caras do governo deixariam esse rastro assim para nós podermos fazer o levantamento de dados para daí fazer a conta. Talvez, não que seja uma conta difícil de fazer, mas eu acho que é uma conta certamente trabalhosa. Com certeza absoluta, deve ser um cálculo tremendamente trabalhoso. E por que eu estou falando isso? Agora a gente vai entrar no que eu prometi na chamada do vídeo, os aspectos da crise da Previdência que você não conhece. Hoje você ouve muito falar sobre a pirâmide etária. Né? Quer dizer, as pessoas que estão entrando não vão, ou que já estão na ativa, não vão aportar recursos suficientes para bancar quem está saindo ou quem está em vias de sair. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Só que isso é vendido para a sociedade brasileira de uma maneira muito mentirosa. Por quê? Porque se você estudar como funcionam os esquemas de capitalização de previdência, e sobretudo se você pegar os principais países, você vai ver o seguinte, que a demografia, embora ela seja um fator importante, existem outros fatores que, do ponto de vista econômico, eles são tão mais significativos que a demografia acaba ficando num plano secundário. Por quê? O principal fator é a produtividade econômica. Quando você vai analisar o futuro de um sistema previdenciário, a principal variável do problema é a produtividade das gerações presentes versus a produtividade das gerações passadas. Então, mesmo que você tenha uma sociedade, por exemplo,
como a sociedade japonesa, que do ponto de vista demográfico está colapsando, né? As pessoas lá não dão mais cria. Se você fosse levar a sério o argumento que se propõe aqui no Brasil, demografia, inverteu a pirâmide, agora não vai ter aposentadoria porque inverteu a pirâmide e tal. Bom, era pro Japão ter um bando de velho pobre lá pedindo esmola. E a gente sabe que não é isso que acontece, muito pelo contrário. Eu já comentei com você aqui que o Japão tem em poupança interna, ou seja, na forma de depósitos bancários, líquidos, disponíveis, disponibilidade imediata, hoje em dia quase 20 trilhões de dólares. Né? Eles têm, praticamente, daqui a pouco vai dar 2 vezes o PIB americano, em grana viva, moeda sonante. Então, vamos combinar que isso não bate, isso não combina com a tese de que inversão de pirâmide gera pobreza. Pode gerar? Sim, pode gerar se for uma situação como a nossa, como a do Brasil, em que as atuais gerações, por incrível que pareça, elas são menos produtivas do que as gerações dos seus pais ou dos seus avós. Por que isso? Por vários motivos. Primeiro motivo é porque a qualidade da mão de obra brasileira tem caído. Só cai, não melhora. Isso tem a ver com o nível do ensino, isso tem a ver com vários fatores. Né? Você tem uma queda do QI. Isso é um fato. Ao longo dos últimos anos, das últimas, 10, 20 anos, por exemplo, o seu filho é menos inteligente do que você. Isso compromete a produtividade. Outro fator, hoje somos um país mais fechado ao exterior do que éramos 20 ou 30 ou 40. E olha que 20, 30 ou 40 anos atrás nós já éramos bem fechados ao exterior. Hoje somos muito mais. Hoje nós somos um país absolutamente periférico, marginal. É como eu brinco aqui com você. Nós somos a Ilha da Caveira. Né? O sujeito está andando pelo Oceano Atlântico, assim, ele vê um forte cercado e uma fera gritando lá dentro, é o Brasil. Né? É igual, tem uma coisa completamente isolada do mundo, uma economia totalmente à parte. Né? Se lá fora ocorrer algo muito bom, nós não vamos nos beneficiar. Se lá fora acontecer alguma coisa muito ruim, não vai nos atingir, né? Porque é aquela velha história. Se a Bolsa de Nova York quebrar, os aborígenes lá da Austrália vão continuar a vidinha deles numa boa, eles não vão ser atingidos. Né? E isso não deveria ser motivo de orgulho, mas no caso do Brasil é. Além de tudo, a gente se orgulha. Somos bem isolados e bem fechados em relação ao resto do mundo, então a Bolsa de Nova York pode quebrar, porque tudo bem, realmente vai dar um tremor aqui. Agora, de fato, não vai ser como no epicentro do terremoto. É claro que não vai ser na mesma intensidade. Por quê? Porque estamos muito à margem, estamos muito longe dos centros do sistema. Então, tudo isso somado, veja, hoje é muito mais difícil aquilo que eu sempre dou exemplo aqui do bendito lápis de cor, né? Hoje em dia é muito mais difícil, muito mais caro você ter acesso a um bom lápis de cor alemão do que era há 5 anos, não precisa nem ser 20, há 5 anos, certo? Tudo isso é capital ao qual você não tem acesso, quer dizer, poxa, eu precisava, se eu tivesse um MacBook Pro, sei lá, poxa, o meu trabalho renderia mais, etc, eu seria mais produtivo. Sim, só que você tem 100 mil reais para dar no MacBook Pro? Não, então você não vai ter acesso ao capital. O capital, eu digo e repito novamente, o capital não é dinheiro. Dinheiro é uma questão do mundo jurídico. O capital é máquina. O capital é lápis de cor alemão. O capital é tecido sul-coreano. Isso é capital. São recursos físicos que vão permitir a você produzir mais com menos suor. Isso é capital. Então, hoje o Brasil tem menos acesso do que nunca a capitais. Certo? Quando você soma tudo isso, o que acontece? A sua mão de obra hoje é muito menos produtiva do que ela era há 10 anos atrás. Não precisa nem ser 20, há 10. Conclusão. A única coisa que poderia salvar a economia brasileira, que é o que inclusive salva a economia japonesa, que é a produtividade, aqui você acaba não tem mais o que fazer. Por quê? Porque hoje você tem mais bocas do que deveria, certo? Para serem sustentadas pelo sistema previdenciário. E as pessoas que estão pagando,
elas são mais burras e mais pobres e menos numerosas do que o grupo que se aposentou. Ou seja, é realmente uma questão de tempo até que esse sistema colapse. Se ele vai colapsar e permanecer em ruínas no chão, bom, eu acho que não, é o que eu falei no início do vídeo. Eu acho que quando ele vier abaixo, os caras vão botar dinheiro, vão reerguer e vão fazer tudo de novo, porque para eles é interessante, eles ganham com isso, certo? Quanto de dinheiro existe nas mãos do governo por conta do INSS? Muita grana. Né? Então eles não vão deixar cair e permanecer, agora fica sem. Isso não vai acontecer. Eles vão inventar um novo golpe para enganar novos trouxas. E a coisa vai se repetir. Agora, o curioso é o seguinte. Você sabe qual é a origem de tudo isso? Isso é que é o mais inacreditável e o mais triste. Isso teve início na década de 50. Até a década de 50, o Brasil, o sistema previdenciário brasileiro era o sistema de capitalização tradicional. Ou seja, você tinha lá uma conta previdenciária na qual você depositava todo mês um trocado e aquela conta, aqueles recursos que estavam lá, eles eram vinculados diretamente a você. Ponto final. Mas e se o que eu depositei ali ao longo da minha vida não vai me permitir ter uma velhice digna? Problema seu. Era assim. Mas era totalmente vinculado a você. Era o sistema de capitalização convencional dos sistemas previdenciários. Tanto faz isso se é previdência pública ou privada. O sistema de capitalização original é esse. Você vai lá, abre uma conta, todo mês deposita, aquele dinheiro está vinculado ao seu nome. É como se fosse uma caderneta de poupança no seu nome. Muito justo. Né? Em 1950 e pouco, o tão venerado Juscelino Kubitschek decidiu que ele queria construir Brasília. Certo? E Brasília, se hoje Brasília é um nada no meio do lugar nenhum, você imagina em 1950 o que era aquilo. Né? Era um lugar tão desgraçado, tão fora do eixo de movimentação econômica do Brasil, que não tinha como transportar matéria-prima para construir a cidade. Para você ter uma ideia, Brasília, o cimento, a areia, o tijolo que construiu aqueles prédios, ele foi transportado de avião. Você sabia disso? Porque não tinha outro jeito de transportar. Não tinha estrada de ferro, por vias aquáticas não tem como. Acredite ou não, o governo do Juscelino, ele bancou isso. Imagina você transportar areia, cimento, tijolo, sei lá, do Rio de Janeiro que seja, ou de São Paulo, de avião até Brasília. E construir tudo aquilo que foi construído. Imagina quanto foi de dinheiro nessa brincadeira. E não havia esse dinheiro. O país não tinha recursos para fazer isso. A opção mais imediata que o Juscelino tinha nas mãos dele era o sistema previdenciário brasileiro. Lembra isso que eu falei agora há pouco? Você antigamente, se fosse como era antigamente o nosso sistema previdenciário, você teria uma conta, essa conta estaria vinculada ao seu nome, aquele dinheirinho é seu, etc. O que o Juscelino fez? Ele chegou para todo mundo e falou assim: olha galera, eu tô rapando aqui a grana de vocês, mas fiquem tranquilos, tá? Porque depois a gente vai devolver essa grana, vocês vão ver, vai dar super certo essa ideia de Brasília, vai ser maravilhoso, a gente vai investir 10 e aquilo vai retornar 1 milhão. O Brasil vai ficar absurdamente mais rico por causa da construção de Brasília, vai ser um novo eixo. Acredita, confia. Né? Quer dizer, ele rapou o dinheiro de todos os... Você vê que o brasileiro é roubado há tempos, né? Ele roubou o dinheiro de todo mundo, certo? Da Previdência de todo mundo. E, quando questionado, bom, mas e o meu dinheiro? Aí é que veio o sistema que nós temos hoje. O Juscelino virou e falou, não, vamos fazer o seguinte. O seu dinheiro que você já estava contribuindo e tal, quando você for se aposentar, não se preocupa, porque vai estar entrando mais gente, aí o dinheiro desses novos, com o dinheiro desses novos a gente paga a tua aposentadoria. Só enquanto a gente não se ajeita, enquanto a gente não refaz o cofre, o dinheiro que a gente pegou de todo mundo. Mas vai dar certo, confia. E foi isso que aconteceu.
Evidentemente que até hoje esses valores não foram recompostos, não foram... Aquele sistema de capitalização que havia antes de Brasília, ele nunca mais voltou a existir, porque nunca mais houve dinheiro para devolver aos seus donos seus saldos originais. E aí ficou, né? Porque aí o assunto cai no esquecimento, ninguém toca no assunto. Eu duvido que em algum lugar você já ouviu falar dessa história de transportar areia de avião para Brasília. Mas isso é um fato, isso aconteceu. A cidade inteira foi construída assim. Imagina o que se gastou de grana nessa loucura. E falou, bom, quando der certo aí eu devolvo o teu dinheiro, beleza? Beleza. Só que nunca mais deu, aí ficou. Então os novos... Aí é que virou esse sistema de pirâmide, de Ponzi que nós temos hoje. Os novos vão pagar pelos velhos. Só que o que está acontecendo? O que aconteceu? O que eu disse agora há pouco. Somou-se a queda da população ao problema demográfico, a queda também da produtividade econômica. Ou seja, agora nós estamos literalmente liquidados. Checkmate. Quando vai acontecer? Não sei. Não sei se as contas do Renato estão certas. 40 anos, não sei. Se vai acontecer amanhã ou depois. Mas é uma certeza matemática. A gente está indo a 400 por hora contra um muro de concreto. Simples assim. Então, se você puder não contribuir, é melhor para você. Evite pôr o seu dinheiro lá dentro, porque isso não vai terminar bem. Tá bom? Era esse o recado. Um abraço para você. Até mais.